Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. Iniciamos a nossa Eucaristia na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. Enviamos uma saudação para todos os doentes que nos acompanham e que estão em casa a viver esta pandemia. E hoje celebramos o 5º dia da novena de São José, e por isso é que temos aqui a imagem de São José. Como sabemos, a tradição é no dia 19 de março, dia do Pai. A imagem que temos no altar é de São José Trabalhador, que foi a primeira imagem que os imigrantes compraram e que é muito bonita. É uma imagem de muito valor, de madeira, feita segundo a nossa tradição e com uma beleza especial e com os sinais que a Igreja nos recomenda para contemplarmos quando olhamos para uma imagem. Amanhã, na oração da manhã, farei uma explicação dos sinais que a Igreja ao longo dos tempos nos dá na imagem de São José. Esta é do Trabalhador, é muito mais recente, é uma ideia mais recente, já próximo dos nossos tempos, mas a imagem de São José Pai é uma imagem cheia de símbolos, cheia de sinais para nós lermos. Esta, a túnica, a cor da túnica é tradicional, está muito correto, está muito bem, e tudo tem um significado. Portanto, nós olhamos para a imagem de São José como pai, como esposo, como trabalhador, todos os grandes valores, o valor do silêncio, o valor da escuta, dos sinais de Deus. Tudo isso São José nos indica e nos dá força para nos animar na nossa caminhada, que não é uma caminhada para este mundo, mas é a caminhada que o Filho, Jesus Cristo, nos indicou para a vida eterna e que hoje no Evangelho nos vai falar dizendo da cruz, o caminho da cruz. Então, neste sentido, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso, Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus de misericórdia, que pelo vosso Filho realizais admiravelmente a reconciliação do género humano, concedei ao povo cristão fé viva e espírito generoso, a fim de caminhar alegremente para as próximas solenidades pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do segundo livro das Crônicas. Naqueles dias, todos os príncipes dos sacerdotes e o povo multiplicaram as suas infidelidades, imitando os costumes abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha consagrado para si em Jerusalém. O Senhor, desde os seus pais, desde o princípio e sem cessar, enviou-lhes mensageiros, pois queria poupar o povo e a sua própria morada.
Mas eles escarneciam dos mensageiros de Deus, desprezavam as suas palavras e riam-se dos profetas, a tal ponto que deixou de haver remédio perante a indignação do Senhor contra o seu povo. Os caldeus incendiaram o templo de Deus, demoliram as muralhas de Jerusalém, lançaram fogo aos seus palácios e destruíram todos os objetos preciosos. O rei dos caldeus deportou da Babilônia todos os que tinham escapado ao fio da espada, e foram escravos deles e de seus filhos, até que se estabeleceu o rei dos persas. Assim se cumpriu o que o Senhor anunciara pela boca de Jeremias. Enquanto o país não descontou os seus sábados e esteve num sábado contínuo durante todo o tempo da sua demolição, até que se completaram 7 anos. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor inspirou Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação: Assim fala Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra, e Ele próprio me confiou o encargo e lhe construir um templo de Jerusalém na terra de Judá. Quem de entre vós fizer parte do seu povo, ponha-se a caminho, e que Deus esteja com ele. Palavra do Senhor. Aqueles que nos levaram cativos queriam ouvir os nossos cânticos e os nossos opressores uma canção de alegria.
cantai-nos um cântico de Sião. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado para todo aquele que acredita e tenha nele a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo o homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E a causa da condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. Todo aquele que pratica más ações odeia a luz e não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me que eu comece por saudar as famílias dos nossos irmãos que nos foram deixando ao longo dos anos, desde a história da nossa Igreja. Em 1982, Lídia Muniz Viveiros, em 82 também John Sá, e em 82 também Elias Soares Cardoso, em 1987 Joaquim Bastos, em 1988 Andriô José Melo, em 88 Luís Pacheco, em 91 Maria Viveiros, em 2013 Manuel Pedro Silva, 2014 Germano Pacheco, 2018 Maria Medeiros, 2019 José Gonçalves Fernandes. E também associamos a estes irmãos Vitoriano Ponte e José Cabral, pais e sogros. Rezamos por eles, para que o Senhor os receba. Neste quarto domingo da Quaresma, o Senhor dá-nos instruções, fala-nos, guia-nos, orienta-nos na nossa caminhada de Quaresma. A nossa vida é uma caminhada, e a Quaresma são 40 dias em que Jesus nos indica o caminho. E hoje o Evangelho deste domingo como parte do exemplo de Nicodemos, e a dizer que o Messias tem de ser levantado ao alto, como Moisés levantou a serpente no deserto. A referência a esta serpente no de Moisés, episódio da caminhada pelo deserto, quando os hebreus eram mordidos no deserto pelas serpentes,
olhavam uma serpente de bronze levantada no estandarte por Moisés e curavam-se. Portanto, e era olhar para esta serpente, porque os caminhos do deserto têm muitos perigos, escorpiões, feras, serpentes. Nós vivemos aqui numa terra no norte, no hemisfério norte, onde não temos esses perigos, mas há zonas onde é muito perigoso viver. Na minha terra, por exemplo, há víboras, e na terra da maioria, no continente, na maioria são tremendamente perigosas. É um espaço de tempo muito curto, então a picada de uma víbora e é a vida. Portanto, todos nós sabemos disto, mas graças a Deus não tem havido grandes histórias de grandes problemas, porque elas próprias se escondem, e o mais diz o povo que não veem, mas têm o ouvido muito apurado e, portanto, escondem-se com facilidade. Mas este problema destes animais perigosíssimos sempre foi complicado. Imaginai o povo de Israel a caminhar pelo deserto, picado por cobras venenosas, como era. E, portanto, o Senhor mandou a Moisés fazer uma serpente de bronze, que quem olhasse para ela seria salvo. Mas isto prediz algo. Deus estava a preparar o seu povo para levantar a cabeça e olhar para a libertação. A imagem do levantamento de Jesus refere-se naturalmente à cruz, passo necessário para chegar à exaltação à vida definitiva. Nós, a partir de Jesus Cristo, já não somos chamados a olhar para a serpente num poste, mas a olhar para a cruz. E é disto que nos fala o Evangelho de hoje, para que nós elevemos a cabeça e olhemos para o poste, o verdadeiro poste, onde tem o Senhor da vida pregado, o Senhor da libertação. Mas Deus foi preparando o seu povo já desde o Antigo Testamento no poste da serpente. É na cruz, é aí que Jesus manifesta o seu amor, em que indica aos homens o caminho para eles devem percorrer para alcançar a salvação, a vida plena. É olhando para a cruz. Nós, os portugueses, somos um povo que desde o início da nossa história, pela devoção do Afonso Henriques, pela devoção que São Teotónio, que nasceu no norte de Portugal e veio para Coimbra, e que Afonso Henriques ia para combater e ele ficava a rezar de joelhos para que o seu amigo vencesse, e construiu a igreja de Santa Cruz em Coimbra, que é um lugar especial onde está sepultado o corpo de Afonso Henriques. Eu, por exemplo, desde que vi para a imigração, antes não sei, mas agora depois da imigração, é um dos sítios onde eu faço questão de ir, pelo menos um dia, visitar a igreja de Santa Cruz e o túmulo de Afonso Henriques, pelo significado de nós erguermos a cabeça e olharmos para a cruz. A cruz de Jesus Cristo é o sinal da vida que vem do Pai. Aos homens é sugerido que acreditem no Filho do Homem, levantado na cruz, para que não apareçam mais, mas tenham a vida eterna. E depois levanta-se uma questão que nós colocamos: o que é acreditar? Acreditar no Filho do Homem. O que é que significa isto para a nossa vida? Para a vida cristã? Acreditar no Filho do Homem significa aderir a Ele e à proposta de vida que Ele nos faz. Significa aprender a lição de amor e fazer como Jesus, dom total da sua própria vida de Deus e aos irmãos.
São Pedro foi crucificado, de cabeça para baixo, que não aceitou ser crucificado como Cristo. Os apóstolos quase todos foram crucificados. O valor da crucifixão dos apóstolos não é o mesmo do de Jesus. Porquê? Porque Jesus é o Filho de Deus. Foi-nos enviado por o Pai para nos libertar. Portanto, os apóstolos todos foram crucificados, quase todos, mas o único valor real é o de Cristo. E é este o poste que nós somos chamados a contemplar, a cruz de Jesus Cristo. E é através deste poste, destes paus, que não seriam tão bem trabalhadinhos como este que estão aqui, onde Jesus foi crucificado, que chega à vida eterna, porque o Pai não poupou o seu Filho. E o que é que significa a cruz de Jesus? Como é que a cruz de Jesus gera a vida definitiva para nós? Jesus é o Filho único, enviado pelo Pai ao encontro dos homens para lhes trazer a vida definitiva. É o grande dom de amor de Deus à humanidade. A expressão Filho único evoca provavelmente o sacrifício de Isaac. Nós sabemos que o Antigo Testamento foi preparando em passos para a vinda de Jesus. Todos os sinais do Antigo Testamento apontam o poste da serpente no deserto, o sacrifício de Isaac por Abraão. Tudo isso evoca o grande sacrifício no futuro de Jesus Cristo. Deus comporta-se como Abraão, que foi capaz de desprender-se do próprio filho por amor. No caso de Abraão, amor a Deus. No caso de Deus, por amor aos homens, por amor a ti e a mim. Deus desprendeu-se do seu Filho por amor a ti. E é esta a adesão que nós temos que fazer quando olhamos para a cruz de Cristo. Cristo era o Filho único de Deus. Veio ao mundo para cumprir os planos do Pai em favor dos homens. Nós estamos a viver a novena de São José, e um dos sinais, não há nenhuma estátua de São José em que ele esteja a olhar de frente. Se nós formos à capela do Senhor Santo Cristo, o Santo Cristo olha de cima, e um olhar bonito, graças a Deus. O São José, o que é que isso significa? O que é que a Igreja nos quis transmitir desde o princípio esse sinal? Mas o laico de São José, em todas as imagens que estiverem bem feitas, porque há de haver algumas que são de cariz popular, como a nossa que nós temos na Capela do Santo Cristo neste momento, é muito, e quem a ofereceu pintou sem critérios, sem nada. Nós temos que refazer aquela pintura porque não está certo. Foi a pintura, o senhor lembrou-se, pois não tinha lá, não sei quais foram os critérios, mas não eram aquelas cores iniciais. E é isto, quando nós olhamos para o poste, talvez o nome poste nos magoou, nos cria uma certa dor, mas é a verdade. É a verdade. É onde Deus nos deu o seu Filho. Agora é com os olhos da fé que nós vemos isto. Não é com os olhos do mundo. Não é com os olhos do mundo. Eu às vezes vejo muitos cristãos, mesmo católicos, a dizer que nós temos que nos identificar com o mundo. A Igreja tem que se identificar com o mundo. E o que é que isso significa? O que é que isso significa? O mundo ser luz para a Igreja, os valores, e agora vivemos num certo tempo em que o mundo tem muitos valores. O valor da vida, que não tem valor nenhum, ou certas coisas muito supervalorizadas e outras nem se lhe dá atenção. E a Igreja tem que olhar para o mundo, tem que aprender do mundo. Eu ouço muito, até católicos, mais há uns anos atrás. E não.
tens que ser luz. Tu tens que descobrir o sentido da vida. Tu tens que descobrir o que é que Deus te propôs através de Jesus Cristo. Porque se nós formos, e agora chegamos a um tempo em que, por exemplo, por todos os países do mundo, os nossos políticos apresentam-se como o topo da pirâmide. Agem como fosse o topo da pirâmide. E durante um tempo nós fugíamos, andávamos a fugir, não votávamos, não queríamos saber, deixa lá com eles. Agora chegou um tempo que, sobretudo políticos novos, que não fizeram sacrifício nenhum, tiveram tudo e impõem. Tu tens que pensar, tu tens que ir por este caminho. E neste momento estamos a viver um momento terrível, porque já não basta fugir. Impõem. É assim, porque eles são o topo e não são o topo. Eles recebem o poder de Deus, mas como não têm Deus, eles são o cúmulo da pirâmide. Podem fazer o que quiserem, reúnem-se e decidem, ponto final. E nós cristãos, isto vai ser o grande desafio dos cristãos. Não podemos ter medo. Nós sabemos para onde olhamos. Nós olhamos para a cruz de Jesus Cristo, que nos aponta à eternidade, e a nossa vida é para a eternidade, não é para topo nenhum. Seja ele mais perfeito, tenha ele lá no topo da pirâmide um palácio muito bonito, cheio de ideias muito lindas. Não. O nosso caminho é o apontado pelo Filho do Homem para a eternidade. Nós sabemos que não somos de cá. Podem-nos prometer muita coisa bonita, mas como é que a nossa geração de meninos mimados, meninos e meninas mimadas por todo lado, a geração, a grande maioria, por exemplo, no mundo ocidental, que emigrou, que trabalhou, que lutou, preparou para os filhos o melhor, agora tiraram-lhes Deus do coração e da cabeça e impõem. É assim. E ai de quem disser que não. Ai de quem se recusar. E nós cristãos temos um grande desafio pela frente. Temos grandes desafios pela frente. Agora, São João no Evangelho de hoje diz-nos que nós temos que realizar nas nossas vidas uma opção. E a nossa vida é feita de opções. E a opção que São João diz é optar pela vida ou pela morte. E São João constata que, por vezes, os homens rejeitam a proposta de Deus e preferem a escravidão e as trevas, o egoísmo, a injustiça, o orgulho, a autossuficiência, tudo que torna o homem infeliz e que impede o acesso definitivo. A nossa vida é feita de uma escolha simples, ou a escolha da vida ou a escolha da morte. Nós temos muitas propostas hoje camufladas. Aquela parábola do lobo com a pele de cordeiro. Nós temos propostas do mundo, todas da técnica do lobo, com a pele de cordeiro, que aparentam uma coisa, mas que são precisamente o contrário. Querem dizer isto, mas tudo cheio de sorrisos falsos. Hoje a grande característica é o sorriso falso. Nós vemos pessoas, por exemplo, nos meios de comunicação, que se nota que não pensam aquilo, foram mandados a dizer aquilo. Mandaram-lhes dizer aquilo. Não estão convencidos. Têm que dizer aquilo. E São João diz-nos que nós temos que fazer esta opção. Ou pela vida ou pela morte. É a opção do cristão. É a opção da cruz de Cristo. Ao meditarmos na Quaresma, porque é que Deus enviou o seu Filho. E eu repito mais uma vez, São Pedro, todos os apóstolos, quase todos os apóstolos, morreram pregados na cruz. O sacrifício deles não é igual. Este é libertador, porque é o Filho de Deus. Foi enviado pelo Pai.
E esta nossa opção, esta nossa adesão a Jesus Cristo é o grande desafio, não termos ilusões, nem medo. Nós vivemos um tempo conturbado, é verdade, mas eu estou convencido, e é assim que vivo, eu peço desculpa se não é assim, eu penso que hoje o mundo tem tanta técnica que tudo aquilo que quer fazer atira para os outros. Por exemplo, muitas das coisas que nós ouvimos notícias da Igreja, do Papa, não sei o que mais, é o que eles querem fazer. Mas vão preparando. E muitas das notícias é tudo falso. Mas tem o objetivo de ir preparando mentalmente. E a Igreja tem sido a grande vítima dos nossos tempos, dos tempos que correm. Mas temos que colocar o nosso olhar na cruz do Senhor Jesus Cristo. Se o Padre Leo já está, se alguém quiser confessar em inglês, faça favor. Então seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, caríssimos cristãos, assim como Cristo deu vista ao cego de nascença, também Deus chama-nos todos. Oremos para que sejamos santos e demos testemunho da palavra do Senhor, fonte de vida eterna, e digamos: ouvi-nos, Senhor. Para que estes eleitos ponham a sua confiança na luz e na verdade de Cristo e alcancem a liberdade de espírito e de coração, oremos ao Senhor. Para que, contemplando a sabedoria da cruz, ponham a sua glória em Deus, que confunde a sabedoria deste mundo, oremos ao Senhor. Para que a força do Espírito Santo os liberte dos laços que os prendem e os faça passar do temor à confiança. Oremos ao Senhor. Para que se tornem homens e mulheres espirituais, que em tudo procuram o que é justo e santo e peçam a Deus que lhes dê a luz da fé. Oremos ao Senhor. Para que todos os que são perseguidos por causa do nome de Cristo sintam a sua ajuda e proteção. Oremos ao Senhor. Para que todos os homens descubram que o Pai os ama e cheguem à plena liberdade do Espírito da Igreja, oremos ao Senhor. Para que todos nós, presentes no meio do mundo,
permaneçamos fiéis ao Espírito do Evangelho. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, que ouvis as orações dos vossos servos, afastai de nós as trevas que nos cercam, fazei brilhar a luz do vosso Filho e dirigi os nossos corações para a luz da sua Páscoa, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Ao apresentar-nos com alegria estes dons de vida eterna, humildemente vos pedimos, Senhor, a graça de os celebrar com verdadeira fé e de os oferecer dignamente pela salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo mistério da encarnação, iluminou o género humano que vivia nas trevas, para o reconduzir à luz da fé. E pela regeneração do batismo, libertou os que nasciam da escravidão do antigo pecado, para os tornar seus filhos adotivos. Por isso, no céu e a terra, vos adoram cantando um cântico novo, e também com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciamos e que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, usamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor nosso Deus, luz de todo homem que vem a este mundo, iluminai os nossos corações com o esplendor da vossa graça, para que pensemos sempre no que vos é agradável e vos amemos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ao fundo está uma oração de São José. Nós hoje celebramos o quinto dia da novena de São José. Não vamos rezar agora, cada um, porque estou a ver que nem todos trouxeram, nem todos viram. Portanto, mas se fizer a favor, levem e reza. Nós hoje à noite, às 8h30, o terço vai ser com a comunidade de Oakville, que é a única paróquia portuguesa no Canadá que tem como patrono São José. Portanto, não há outra paróquia no Canadá das comunidades portuguesas que tenham como patrono São José. E, portanto, o terço será com a comunidade, com o seu Padre Fernando. Ele vai estar em ligação connosco e convidamos todos, mesmo quem está em casa, a rezar connosco. E durante a semana também, todos os dias às 8h30 da noite, rezamos o terço com vários lugares, e peço desculpas da nossa comunidade, porque tem havido grupos de fora, e sobretudo agora no dia de São José. E hoje para mim é significativo, por causa de ser a única comunidade, já que nós não nos podemos deslocar, nem eles podem deslocar-se para cá, é a única comunidade no Canadá das comunidades portuguesas que a igreja é dedicada a São José. Em Montreal há muita devoção a São José, mas as igrejas portuguesas não são dedicadas a São José. Só a de Oakville, aqui em Canadá. Portanto, agradecemos a todos os que se têm inscrito e todos aqueles que têm falado do nosso programa. Muito obrigado. E que continuem, e nós continuaremos a fazer o melhor, e desejamos a todos um bom domingo e boa semana. Pedimos desculpa a alguma família que não tenha sabido que mudou a hora, mas nós fomos avisando, mas às vezes passa despercebido. E também, como temos agora a missa às 11 de inglês e às 6 da tarde também, portanto, nós podemos participar, e que vamos continuar assim para que nos possamos dividir e muita gente possa sair de casa. Todos os dias, a partir das 8 da manhã até à missa, o hall de entrada da nossa igreja está aberto para que possam vir e estar um bocadinho diante do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Era um desejo muito grande. Alguém que nos fechou aqui estas portas aqui para a igreja, portanto fizeram a caridade de fechar, vós reparardes, já podemos fechar, não se podia fechar, mas pode fechar por dentro. Também a capela se pode fechar, e convidar pessoas idosas que estão em casa, que possam vir um bocadinho, porque eu sinto que há muita gente que está demasiadamente em casa, e se fizer um bocadinho durante o dia, todo dia, portanto das 8 da manhã até à hora da missa, até depois da missa, estará sempre o hall de entrada aberto. Esperemos que não aconteça nenhum problema, mas também tem câmaras e com os portugueses a gente sabe que não há problemas, mas acreditamos e esperamos que não aconteça nada. Mas no hall de entrada está uma câmara, e, portanto, penso que não, mas hoje nós temos que confiar em Deus e sobretudo pensar no amor daqueles que sobretudo estão em casa. Desejo a todos um bom domingo e boa semana, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.